Curva sua cabeça, a gente vai orar para a gente iniciar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos entregar na tua presença nessa tarde, nessa noite. Toma nossas mentes, nossos corações cativos a ti, Pai. Tira toda a inquietação que houve em nós. Tira todo o medo, toda a angústia, toda a dor, Pai. Toda a tribulação que houve em nós, que o Senhor possa retirar. Que nesse momento a gente possa ser inteiramente teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixe com que as coisas externas possam atrapalhar o nosso louvor a ti, a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos neste lugar, que eles venham proteger as nossas vidas enquanto nós estamos te cultuando, te adorando. Que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas que estão se dirigindo para cá, daqueles que não conseguiram vir hoje. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. Toma a dona Cacilda e o neném nas tuas mãos. Abençoa, guarda eles lá em Taguatinga, Pai. Que o teu Santo Espírito possa estar com eles lá, Pai, renovando as forças dela também, em nome de Jesus. Toma aquela família nas tuas mãos, Pai. Restaura a saúde daquela família, restaura a força daquela família, restaura a fé daquela família, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sentir a tua presença hoje, que nós possamos te sentir falando conosco nessa noite, que nós possamos, através do louvor, dedicar nossa adoração ao Senhor, através da palavra, escutar o que o Senhor quer falar conosco, colocar isso em prática, e que a tua paz, Pai, reine em nosso coração. Toma nossas vidas, nossas famílias nas tuas mãos, os nossos amigos, nossos familiares, que enquanto nós adoramos o teu nome, o teu Santo Espírito possa ir de encontro a eles, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa, Pai, em nome de Jesus, gerar frutos e esses frutos permaneçam, tanto nas nossas vidas, quanto na vida das pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós oramos ao Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que nos escuta, é um Deus que nos atende. É o Senhor que tem o melhor caminho, que tem o melhor plano para nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Amém. As lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. Está escrito no seu livro.
de que o Senhor é bom e Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Nós cremos que Ele pode fazer. Todos os louvores hoje são voltados para isso, em clamar para o Senhor reinar sobre as nossas vidas, para Ele agir em nossas vidas, a gente cumprir a vontade dEle, o querer dEle, e também uma declaração, né, de crer que o Senhor, Ele é poderoso, de crer que o Senhor é o nosso Rei, de crer que o Senhor é o dono das nossas vidas e do nosso coração. Então, enquanto a gente louva esses louvores, que você vai declarar que você é do Senhor, que a sua vida é do Senhor, que a sua casa, a sua família, que você venha colocar nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue resolver só, aquilo que somente as mãos de Deus podem resolver.
Eucaristia, quando começou a surgir as primeiras igrejas evangélicas lá no Nordeste, lá no Ceará, eu escutava o pessoal cantando. Então já tem uns 15 anos já que eu conheci aqui. É mais velho que a menina da Dejane.
conhecia. Se vocês puderem nos ajudar, louvando, ou se mantendo em comunhão com o Espírito Santo, vai ser muito bom. O louvor fala sobre entrega. E nessa noite você não vai deixar nada que peça de se entregar ao Senhor. Sabe, de ir adiante de Deus e Deus, fala comigo nessa noite de uma forma especial. Deixa eu sentir a sua presença, deixa eu sentir o teu toque, ouvir a sua voz. Não perca a oportunidade de não apenas ouvir de Deus, mas falar a Deus.
como se fosse algo precioso e deixando o que é realmente precioso se perder, que é o Senhor. Sabe, pense em algo que você precisa abrir mão. Às vezes nós agarramos as coisas com tantas forças e o Senhor nos fala tanto: entrega, que eu tenho algo muito melhor para você. Entrega, que eu tenho uma nova vida para você. Entrega, que eu tenho uma vida muito melhor do que a que você está vivendo. Entrega suas emoções, entrega a sua raiva, entrega a sua mágoa, entrega o seu pecado de estimação, entrega as suas amizades, entrega o que for necessário, que eu tenho algo muito melhor para você. Você pode cantar isso? A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, glória a Deus. Agora tem um paninho santo. Se quiser comprar o paninho com suor do irmão, R$15. Davi fala que ele não entrega nada a Deus que não custe, né? Não dá um sacrifício para o Senhor que não custe. Hoje, tempo que não toco violão, meu pulso está só a graça. A gente vai ministrar hoje, vai ser um pouco diferente, vai ser praticamente uma aula. Eu queria que nesse período você ficasse completamente atento, porque vai falar da nossa raiz, daquilo pelo qual nós surgimos, né? Não sei se alguém já te perguntou por que tu é cristão, por que tu é evangélico, por que é ser evangélico, o que é ser cristão, de onde é que vem a tua religião, de onde é que vem a tua fé, né? E essa semana, né, passada, acabou o mês de outubro, né? E dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante, né? Nós somos cristãos e protestantes. E o que é ser cristão protestante? Por que eu venho para a igreja evangélica, cristã, protestante e não vou para a igreja católica ou para a igreja anglicana, ou para o terreiro, ou para o canto? Por que eu não vou para outros lugares? Por que eu escolhi esse lugar? Né? A gente vai falar um pouco, né, sobre a nossa raiz, sobre o nosso caminhar enquanto cristão, aquilo que foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje na oportunidade de, em comunidade, adorar o Senhor.
de em comunhão adorar o Senhor, né? Por mais que seja um assunto, não vou dizer crítico, porque já tem 506 anos, né, da Reforma Protestante. O Brasil foi descoberto em 1500 e por meados de 506 anos atrás, né, daqui 1000 anos que o Brasil tinha sido descoberto, a Reforma Protestante surgiu, né? Então, quando eu entrei no Evangelho, né, na religião evangélica, quando eu me entendi assim, não, você é crente, algo em mim disse assim, não, isso aí é o caminho certo para tu seguir. Algo em mim disse assim, não, esse é o caminho que tu deve seguir, esse aí é o certo, segue esse aí que vai dar bom. Né? E para a gente ter uma palavra rema, uma palavra base para esse tema, a gente vai ler Salmos 44, Salmo 44, versículo 1. A gente pode ler ele todo, mas ia perder um pouco da meada, mas enfim. Salmo 44, versículo 1 fala assim: nós ouvimos com os nossos ouvidos, ó Deus. Nossos pais nos contaram que a obra tu fizeste nos dias dele, nos tempos antigos, versículo 2, como tu expulsaste os pagãos com a tua mão e os plantastes, como afligistes os povos e os expulsastes. Pois eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada, nem seu próprio braço o salvou. Mas a tua mão direita, o teu braço e a luz de teu semblante, porque tu os favoreceste. Tu és meu rei, ó Deus, comanda livramentos a Jacó. Então aqui o salmista, ele está falando uma coisa que eu até comentei lá na Dejane. Ele está falando assim, a gente ouviu com os nossos ouvidos dos nossos pais tudo que o Senhor tinha feito. Então, como era de costume, né, a gente tem que entender que não existia a Bíblia lá nos tempos de Jacó, de Moisés. O que existia era o Pentateuco, né, os livros da lei, que não era acessível a todo mundo, né? Então, quando tinha uma reunião, exemplo da reunião que esteve em Esdras, quando os muros de Jerusalém são devastados pela Babilônia, eles voltam, né? Neemias e Esdras voltam para reconstruir o muro, e o povo tem muito tempo que o povo não ouve a palavra, porque estava cativo, estava perdido, tem muito tempo que eles não escutavam a palavra. Eles pedem para que o escriba, né, para que o responsável lesse a palavra para eles. Eles não escutavam a palavra já há muito tempo, e é o povo que pede, né? E daí eles juntam na reunião solene, colocam lá o altar, o culto e tal, e o povo escutava e Esdras lia. Enquanto Esdras lia, as pessoas que estavam ajudando Esdras ajudavam o povo a entender. Porque não adianta de nada eu ler uma versão, eu ler aqui a Bíblia em inglês e você não entendeu o inglês. Não adianta de nada eu falar palavras bonitas aqui, não que eu saiba, mas que eu falo uma palavra diferente e você não entenda. Vai inflar o meu ego por um vocabulário, talvez, mas você vai sair daqui muito mais ignorante do que entrou. Rapaz, o culto foi bom, foi que falou. Sei não entendi, foi nada, mas foi bom. Sabe? E como o povo não tinha acesso aos livros da lei, quem tinha acesso era o sacerdote, quem tinha acesso eram os reis, tinham os livros das crônicas e tal, o povo tinha que escutar. E a geração de pai para filho ia falando as coisas que Deus tinha feito. Você imagina passar 40 anos no deserto sem falar que Deus faz as coisas? Imagina cair maná do céu, uma nuvem te cobrir durante o sol para não te queimar, uma coluna de fogo te cobrir durante a noite para tu não morrer congelado ou com frio, e você não falar disso para as pessoas? Imagina Deus te resgatar, te dar uma nova vida, te colocar de pé, te dar um semblante novo, um sorriso novo, e tu não falar dele para as pessoas? Ou para as pessoas é muito longe, né? Os teus filhos. Já pensou Cristo, os teus filhos ter conhecido Cristo através de outra pessoa que não seja você, que tem uma vivência com Cristo?
Então, o versículo primeiro fala assim, olha, a gente escutou dos nossos pais as grandes coisas que o Senhor fez nos tempos dele. A gente sabe que aquele povo, e ele vai falando no versículo 2 e no versículo 3, não foi pela força do braço dele, não foi pela força da espada dele, mas foi porque o Senhor o livraste. Foi porque o Senhor resplandeceu a tua face sobre eles e deu a vitória. Então, nada mais justo do que você entender hoje a origem do cristianismo protestante para que você possa reforçar para o seu filho. Quando ele diz assim, mamãe, eu quero ser da religião tal, você vai dizer, olha, beleza, deixa eu te explicar aqui como é que surgiu a minha religião. Deixa eu te explicar aqui por que é que a gente serve a Deus assim, né? Então, depois que Cristo sobe, né, ele delega ali os discípulos, os apóstolos, e há um embate muito grande em Jerusalém. Roma, depois de muitos governadores, leva o povo de Deus a quase o extermínio, né? Coloca ali os crentes, os cristãos com roupas de pele de animal, né? E joga no Coliseu para que os cães, os lobos, os leões comessem aquelas pessoas, a fim de que elas negassem a fé. Tudo que foi feito no decorrer da caminhada cristã foi feito para enfraquecer a fé, para que nossos antepassados e hoje, contemporaneamente, eu e você, a gente olha para o lado e diz, não vale a pena ser crente. Vou largar esse negócio de mão, minha vida estava muito melhor quando eu não servia a Deus. Vou largar isso de mão, vou deixar de ser crente. Então, Roma, de muito tempo, já oprimia os cristãos. Desde a época de Jesus até depois de Jesus. Nós sabemos que existiam vários Herodes, né? Herodes era um título, então Herodes Agripa, Herodes Antipa, os que deram Jesus ao povo, né? Não foram eles que crucificaram Jesus, foi o povo. E Roma tinha essa história, né? Essa alcunha de flagelar os cristãos, de perseguir os cristãos. Com o passar de muito tempo, né? Nós temos na história que Pedro é o primeiro Papa e que a Igreja Católica é a Igreja Mãe. Gente, isso não é, para você que está aqui, para você que está assistindo, isso não é de maneira nenhuma uma afronta à Igreja Católica, é história. Por mais que eu goste dos meus irmãos, é história. A história não se muda. Aconteceu, infelizmente. Então, surge a Igreja Católica como a mãe de todas as igrejas. Mas muito antes da Igreja Católica surgir, os crentes já se reuniam nas casas. A Igreja Cristã já existia quando Paulo saía para plantar a igreja, quando Pedro saía para plantar a igreja, quando os irmãos saíam para ministrar o Evangelho, quando eles se reuniam em comunidades, quando eles se reuniam nos lugares para ouvir a palavra de Deus, a Igreja Cristã já existia. Mas Roma queria ter o domínio de tudo. E nada melhor do que ter o domínio da igreja e assim dominar também os cristãos. Então surge aí a Igreja Apostólica Romana, mais tarde conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, tendo como primeiro Papa Pedro, né? Isso é somente um adendo curricular, não é a realidade. Não tem como Pedro, discípulo de Jesus, se render aos domínios romanos para ser tido como Papa da Igreja Romana, né? Tanto como Pedro agia, tanto pela morte de Pedro, tanto por ser Pedro quem ele era, né? Então, a história do protestantismo, a nossa história, ela passa por uma história de muito sangue. Sangue que eu, graças a Deus, não tive que dar. Nem você. Hoje está o suor. O sangue aí não dá mais não. A gente sua tocando, sua tocando, sua fazendo a obra, evangelizando, seja pregando, mas o sangue mesmo não dá não. Mas os nossos antepassados deram. Eu estou aqui hoje porque muita gente, para eu chegar aqui, foi comido por leão, foi esfaqueado, foi degolado, foi queimado vivo, foi decapitado, foi espartejado. Pegaram ali 4 cavalinhos, colocaram um em cada lugar, amarraram uma perna em cada cavalo, dá um tiro, o cavalo corre para cada um lado e a pessoa se esbagaça no meio. A nossa história é uma história de sangue. Então tem um hino, não sei se é da Shirley mesmo, que ela fala que nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando.
eles morriam e a palavra ia se fortificando. Então, os protestantes e os evangélicos, né, os cristãos, eles são um povo só. Um povo só, diferenciado por aquilo que ele acredita. O que é que faz de você um cristão evangélico? Que muita gente hoje já não quer ser mais evangélico, quer ser cristão protestante. O que é que faz de você um evangélico, ou um cristão, ou um luterano, ou um batista, ou um católico? Então nós temos que entender que no começo da igreja, quem comandava era Roma. Logo, Roma comandava tudo. A igreja de Roma sempre foi muito forte politicamente e economicamente. Sempre teve muito poder na política e muito poder econômico, tem muito dinheiro. Quem estuda, isso é a história, está na história. Sobre a oligarquia, sobre a burguesia, sobre o domínio católico, sobre a igreja, sobre Roma. Isso é matéria de ensino médio, ou ensino fundamental, talvez. Então, a igreja detinha o poder de tudo, economicamente e politicamente, mas em contrapartida, ela perdia a sua essência. Enquanto ela tinha o poder do dinheiro, o poder de influenciar na política, ela perdia a sua doutrina, ela se perdia. Se a igreja romana não perde a doutrina, que era a doutrina pautada na Bíblia, se ela não perde essa doutrina, talvez hoje o protestantismo não existisse. Porque não haveria por que protestar. Se seguisse certinho, se nós seguíssemos a vida certinha, não teria por que nós estar pregando para você mudar de vida. Não teria por que Jesus ter vindo se o homem já fosse ligado a Deus. Então a igreja perdeu ali a sua essência, perdeu ali a sua doutrina, os seus ensinamentos. E quando você perde a essência de Cristo, obviamente você coloca no lugar outras coisas, né? A casa, ou ela está cheia de Deus, ou ela está cheia do inimigo. Ela nunca está vazia. Eu vou tirando o lugar de Cristo, eu vou dar um lugar para outra coisa. Cristo não é importante, a minha novela está no lugar de Cristo. Meus amigos estão no lugar de Cristo, eu vou preenchendo. E a igreja, com o passar do tempo, foi preenchendo essa falha, essa falta, essa doutrina perdida com muitos dogmas. Dogmas são pontos indiscutíveis. São ensinamentos e um princípio absoluto. Um princípio colocado em prática. O dogma do culto de hoje é você entrar, a gente ora, canta os louvores, lê a palavra, ora e vai todo mundo embora. Se tiver lanche, todo mundo lanche. Se não tiver, todo mundo embora. Né? A dogmática do nosso culto, ou seja, os princípios do nosso culto é esse. A gente entra, ora, canta, lê a palavra e vai embora. Certo? Quando a igreja começa a perder as suas essências, começa a perder as suas origens, começa a perder a doutrina que Jesus deixou, eu tenho que beber aqui, velho? Misericórdia. Ela começa a colocar no lugar vários ensinamentos que são pagãos, que não provêm de Cristo. Dentre eles está um muito peculiar, e em nome de Jesus, recebei isso no seu coração com bastante amor e temor. O dogma, né, o princípio indestrutível da igreja, o princípio estabelecido da igreja, que entrou no lugar das outras coisas que saíram, principal deles é o dogma de Maria. O dogma de Maria é o ensinamento de Maria ser a mãe de Deus, imaculada, mediadora, corredentora, ressurreta, assunta ao céu e o status de rainha do céu. Esse é o dogma pagão. Você gostando ou não, é histórico. Você querendo ou não, é histórico. Você achando que eu estou falando mal ou não, infelizmente é histórico. Aconteceu e vai perpetuamente estar na história. Quando a reforma protestante tiver 3.500 anos, se Cristo não tiver voltado, vai ter outro descendente meu aqui falando essa mesma coisa. Então, outros dogmas foram colocados, assim como o confessionário, como o purgatório, como a transubstanciação. O que quer dizer essa palavra tão difícil? Que o pedaço de pão que a gente come na ceia, ele se torna o corpo de Cristo. E nós sabemos que ele não se torna o corpo de Cristo. Ele representa o corpo de Cristo. Já pensou se nós fosse cear, que nós dessa mordida do pedaço de pão, se isso gosto de carne crua, de gente?
Então, eu já fui católico, graças a Deus, tive a minha parcela de contribuição na igreja, e a hóstia que nós tomamos na primeira Eucaristia, ela é tida como o próprio corpo de Cristo, dada pelo Vaticano, pelo Papa. Então, a transubstanciação significa isso: você pegar um elemento e transformar a substância dele em outra. Então, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Nós sabemos e nós entendemos que isso é uma representação que Cristo nos deixou. A adoração à imagem foi mais um dogma. A infalibilidade, ou seja, o Papa não fala em falha, infalibilidade papal. Não há falha no Vaticano, não há falha no Papa. Desde Pedro, porque a igreja adota Pedro como Papa, embora ele não seja, desde Pedro até o Francisco agora, não existe falha no Papa. E nós sabemos que o mesmo já admitiu que há falhas essas éticas, falhas teológicas. Ano passado, ou foi ano retrasado, surgiu inúmeros escândalos de pedofilia dentro do Vaticano, dentro do papado. Então nós sabemos que existe sim a falibilidade, existe falha naquele processo. A salvação pelas obras e a Inquisição. A salvação pelas obras e a Inquisição são o ápice da igreja contra o protestantismo. A gente vai ver daqui a pouco que a salvação pelas obras, ela estava numa questão muito engraçada da igreja, né? Houve um período da igreja em que a Basílica de São Pedro, que existe até hoje, ela precisava passar por reformas, e como a igreja detinha todo o poder monetário, você pode ver isso hoje. As igrejas de religião do catolicismo, elas são igrejas imponentes. São templos imponentes, com a casa do padre, com a sacristia, com o lugar. São igrejas imponentes. Não importa qual estado ou qual município ela esteja, ela vai sempre se diferenciar das demais. É igreja imponente porque detém dinheiro, a igreja detém dinheiro. Isso é história, estudos sociais, isso é matéria de ensino médio. Isso não é o irmão está colocando um molotov na cabeça de vocês. Então a igreja detinha muito poder sobre o dinheiro. Com o passar do tempo, esse poder foi caindo. E, precisando de reforma na Basílica de São Pedro, né, o Papa atual, daquela época, claro, resolve ter a grande ideia de mandar um emissário na Alemanha para vender indulgências, né? A venda de indulgências foi um estopim, dentre outras coisas, para que a reforma protestante pudesse acontecer. Ah, mas o que é venda de indulgência? É você comprar o seu perdão. A venda de indulgência era assim: o Papa mandou o rapaz ir lá na Alemanha e disse: leva aqui essa bula aqui, e se a pessoa pagar tanto, o pecado dela está perdoado durante 5 dias, ou 5 meses, ou 5 anos, ou para a vida toda. Depende do quanto ela pagar. Tem outra. A gente leu aqui que um dos dogmas adentrados na igreja foi o dogma do purgatório. Então, a indulgência, ela servia tanto para a salvação do perdão, para conseguir o perdão, quanto para salvar a pessoa que está no purgatório. Já pensou o risco? Já pensou, a minha avó morreu sem Cristo, e chega um emissário da igreja, fala: tua avó está no purgatório sofrendo, mas deu uma oferta de 3 mil reais aqui, hoje mesmo ela está no céu. Salvação pelas obras. Então isso não compactuava com os ensinamentos que Cristo tinha deixado. Não precisa você ser doutor da lei. Não precisa você ter conhecimento profundo da lei, da Bíblia, da palavra. Basta você ler. Cristo, em momento nenhum, tira o dom da salvação das mãos dele e coloca nas mãos de outra pessoa. O único que pode salvar a minha e a sua alma é Cristo. A nossa vida, ela vai se corromper como o pó. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Mas nossa alma, nosso espírito, Cristo garante a vida eterna. Cristo, nada além de Cristo. Então, por ter o controle de tudo,
a igreja detinha o poder sobre tudo. Quem mandava era a igreja. E eu me lembro que a gente estudava isso lá no ensino médio, lá no Ceará, e eu tinha tanta raiva quando o cara falava isso, porque eu era católico, mas era fervoroso mesmo. Esse bicho fica falando mal da religião da gente aqui. Me prova que a igreja fez isso, me prova. E eu ficava nessa, né? E nada. Depois, com o tempo, a gente vai estudando, vai aprendendo, e a história, com os fatos históricos, ela é inerrável. Ela pode ser errada no tempo, no modo, mas no que aconteceu, aconteceu. Senão Cristo não estaria até hoje, passando de geração em geração. Poder ter o controle de tudo, chega uma hora que a igreja perde esse controle. E isso a gente também estudou, que é o movimento renascentista. O movimento renascentista, ele surge num período em que a igreja detém o poder sobre 5 grandes áreas da vida das pessoas. A igreja detém poder sobre a área econômica, sobre a área artística, sobre a ciência, sobre a política e sobre a religião. Tudo isso está na mão da igreja. Como assim na mão da igreja? Na mão de Roma. Na mão de quem Roma quiser que seja o próximo Papa ou que seja o próximo ordenado. Então, quando surge o movimento renascentista, muitas pessoas com o ímpeto de mudança, de transformação, tanto de conhecimento como de capacidade, eles começam a bater de frente com a igreja. E é nesse período que surgem as grandes viagens, quando as caravelas vão para o mar à procura de outros países, de outros lugares, inclusive o Brasil. Então, o poder econômico da igreja, que ela detinha o poder sobre o dinheiro, começa a se perder assim que o pessoal, não, a gente vai conquistar outros países. Partiu para outros países. O dinheiro já não ia mais para a igreja, o dinheiro ia para as viagens. O dinheiro ia para as caravelas, o dinheiro ia para as incursões. Mais um lado que a igreja perdeu foi o lado artístico. Se você prestar atenção, a maioria das artes sacras, ela tem alguma coisa da Bíblia. Ou tem um cavalo, ou representa o Apocalipse, ou representa os anjos. É só você olhar ali na catedral de Brasília, que tem os anjos pendurados, tem os vitrais e tal. Toda a arte, nesse período renascentista, tinha que ter o crivo da igreja. A igreja precisava dizer, isso aqui passa, isso aqui não passa. Isso aqui passa, isso aqui não passa. Precisa ter o aval da igreja. Só que nesse período surge Da Vinci e Michelangelo, fazendo artes totalmente diferentes do que a igreja propunha, quebrando o poder da igreja. 2 pessoas não. Bastou um fazer para uma gama de pessoas começarem a fazer também. E assim quebrar o poder da igreja sobre a arte. A igreja detinha um grande poder sobre a ciência. Só era fato científico se a igreja dissesse que era. Imagina a Fia morre naquele tempo com esse cabelo verde, isso é queimado na fogueira, é bruxa. Porque a ciência da igreja não comprovaria que ela poderia mudar de cabelo. Usar um alargador, essa aqui, até um tempo desse, se duvidar, né, até um tempo desse você não podia cortar seu cabelo. É sinal de honra. Em algumas comunidades ainda não pode. Vai de cada comunidade. Vai quem dá rima. As meninas que gostam de rock, era caveira. Fazia a fogueira, bruxa toca fogo, mas pronto. Então, a ciência, tudo aquilo que fosse... Imagina você inventar algo novo, inventar a luz, a eletricidade, e ser chamado de bruxo e ser morto por isso. Por ter inventado alguma coisa, por ser estudioso demais, ou por ter uma condição diferente, ser considerado uma pessoa insana ou inapropriada para convívio mútuo e ser morta por isso. Então a ciência, ela era dominada pela igreja. Nesse tempo que a ciência era dominada pela igreja, acreditava-se que o mundo inteiro girava ao redor da Terra. E daí aparece Nicolau Copérnico, que é um antecessor de Galileu Galilei. Alguém fala Galileu Galilei, né? Galileu Galilei. E ele fala, não, é a Terra que gira ao redor do Sol. Só que ele não é besta, ele não fala isso. Com medo da morte, ele não fala. E quando está no fim da vida é que ele vai falar. Só que Galileu fala. Galileu, não, é a Terra que gira ao redor do céu. E a órbita é elíptica. Não é um círculo, é assim, é oval. É elíptica.
Daí ele é preso. Galileu Galilei é preso e a igreja vai dizer, você tem que negar que a terra gira em torno do sol. E ele fala, eu nego, mas que gira, gira. Posso até negar, mas que gira, gira. Então, essas pessoas surgem para bater de frente com a igreja. Se não é Deus que levanta, não existe outra explicação. Então tem sempre algo que Deus cutuca ali para te fazer, talvez, despertar para alguma injustiça ou para algo que está errado. Sabe quando você escuta uma coisa que não faz sentido, sabe? Você tem que amar o pecado do seu irmão. Que conversa é essa, meu irmão? Eu tenho que amar ele, o pecado dele eu tenho que odiar. Eu tenho que amar você, o seu pecado eu tenho que me livrar dele. Então a gente tem esse start de dizer assim, meu Deus, tem uma coisa, tá certo isso. Tá certo isso. E esse start quem dá pra gente hoje é o Espírito Santo, que nos fala a respeito das coisas certas e erradas. A igreja detinha o poder sobre a política. Era ela que colocava reis e tirava reis. Colocava e tirava governantes. Quando Maquiavel escreve o livro O Príncipe, ele faz uma grande análise sobre o governo da igreja e aquilo que seria um bom governo. É como se eu e você hoje fizéssemos uma análise de todos os governos que passaram. PT, PSDB, PMDB, qualquer um. Bolsonaro, Lula, Dilma, qualquer um. Fizéssemos uma análise desse governo em relação àquilo que nós achamos que é bom para a população. E a gente vai com certeza dizer, não, gente, isso aqui não é bom para a população, não. Então, Maquiavel, ele teve esse start de assim, não, o cabo não pode ser santo, não pode ser um bom político, não. Ele falou isso, mais de 200 livros de Maquiavel foram queimados pela igreja, porque ele dizia que assim, não tem como esse cara que está ministrando para mim ser uma pessoa boa para dirigir minha cidade. Não tem como essa pessoa que está lá na igreja ser uma pessoa boa para estar dirigindo a cidade, porque ele sabia das vendas, ele sabia daquilo que a igreja fazia de errado, daquilo que a igreja escravizava as pessoas, ele sabia daquilo. Então ele escreve esse livro, O Príncipe, e a igreja assim, ó, começa a persegui-lo. Daí dá um levante em relação à política. A igreja perde o poder na política por causa de uma pessoa e daquilo que ele escreveu. Ele era influente, escreveu a respeito da igreja, a respeito da política da igreja, e foi perseguido. E um dos poderes que a igreja mais detinha, que gera, né, vai finalizar aqui o nosso debate para chegar até a gente já falou bem do começo. Bem do começo. Política, arte, ciência, economia, o pessoal que morreu. Agora vai chegar na gente. Que a igreja detinha o poder sobre a religião. Então, como que a igreja detinha o poder sobre a religião? Só quem falava latim era quem tinha dinheiro. Só aprendia latim em Roma, nas igrejas. Então você aprendia um latim condicionado àquilo que você tinha que aprender. Então, o povo, ele não podia ler a palavra, ele não tinha acesso, não podia ler a Bíblia com alcance. Não, quem lê isso aqui fica doido. Tem que ter um intelecto muito aguçado, avançado, para entender a Bíblia, senão fica louco. Então o povo não tinha acesso, não lia a Bíblia. A Bíblia e as escrituras nas missas eram lidas em latim. Mas o povo não sabia latim. Só quem sabia latim era quem estudava. Só quem sabia latim eram os padres, os bispos, o papa e quem tinha dinheiro, no caso de Lutero, que sabia latim. Então o povo não sabia do que as pessoas estavam falando. Não era a palavra que era lida. Nós temos bíblias de estudo hoje, quem tiver uma bíblia de estudo vai saber disso, que você tem um texto bíblico lá em cima e embaixo você tem as notas de rodapé, né, dizendo o que significa o texto, ou fazendo referência cruzada, ou explicando o que está em cima. Então a ênfase na ministração era a nota de rodapé. Quem sabia do texto era quem estava ministrando, mas o povo escutava a nota de rodapé, em latim. Quando Lutero ele vai se debruçar sobre isso,
Lutero é o pai da reforma protestante. Existiram outras reformas antes dele, mas não foram tão significativas quanto a reforma de Lutero. Ele, iluminado pela palavra e eu creio pelo Espírito Santo, ele entende que o justo vive pela fé. Se o justo vive pela fé, não é a igreja que dita como é que o justo vive. É a fé que dita. E daí ele começa a se debruçar sobre aquilo, e começa a estudar sobre aquilo, e ele vai estudando, e ele faz 95 teses a respeito de tudo aquilo que a igreja fazia e que ele encontrava que era errado. Uma tese só já é difícil, mas é 95. E daí, no belo dia de 31 de outubro de 1517, Lutero vai e prega as 95 teses dele na porta da igreja. Por que prega na porta da igreja? Antigamente, as portas dos lugares mais visitados, como igrejas, templos, era o jornal. Era como se fosse o Jornal Nacional. Saiu a enquete, está lá na notícia, está lá na porta da igreja. Ele vai e prega no lugar que todo mundo vai saber. Prega as 95 teses dele lá, sabendo que 1450, muito antes da reforma, né, do texto da reforma, já existia a imprensa. Então já existia as pessoas responsáveis por divulgar, por investigar, por colocar os fatos. Então a reforma protestante ela foi muito beneficiada pela imprensa daquela época. Era como se fosse o Instagram de hoje. Aconteceu um negócio hoje, todo mundo sabe, é só falar para cima. Então naquela época, a reforma protestante ela foi completamente beneficiada pela imprensa em sua divulgação. Então, o que havia nessa reforma protestante? Tudo aquilo que Lutero, debruçado sobre as Escrituras, entendia que estava em desacordo com o que Cristo falava, ele fazia uma tese sobre aquilo e falava qual era o certo. E dessas 95 teses, nós temos as 5 que resumem todas elas. E se a gente perguntasse para cada uma delas o porquê dela, a gente vai entender como que a igreja agia. Das 5 teses, entre as 5 teses, nós temos, entre as 95 teses, nós temos 5 solas. Ou seja, 5 somente. Ele fala sola escritura, ou seja, só a Bíblia. Se ele está falando que é só a Bíblia, porque a igreja usava outra coisa além da palavra. Então, só a palavra basta. Ele usa sola fide, ou seja, só a fé. Se só a fé basta, por que ele está falando de só a fé? Porque muitas coisas eram usadas além da fé. Ou seja, indulgência, pagamentos, compras. Sola gratia, ou seja, só a graça. Solos Christus, ou seja, só Cristo. Se o cara precisa colocar na parede da igreja que só Cristo basta, é porque muito possivelmente a igreja falava que só Cristo não era suficiente. Tanto é que nós temos até hoje que só Cristo para algumas religiões não é suficiente. Que eu preciso fazer pedido para tantos e tantos santos diferentes. Não é à toa que meu nome é Francisco. Sola deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Porque justamente a igreja usurpava a glória de Deus. E é muito normal e é muito perigoso até, que a gente hoje, nossa vida cotidiana, esteja reproduzindo tudo aquilo pelo qual Lutero protestou. A gente não acredita mais só na palavra, a gente não acredita mais só em Cristo, tem que dar meu jeitinho, a gente não acredita só mais na graça, a gente não acredita só mais na fé, a gente não dá mais glória só para Deus. Fora as outras 90, que aqui só é 5. É o resumo das 95. E muitas vezes a gente não defende a fé que a gente tem. A gente não a conhece, é óbvio. Por não conhecer, não defende. Eu só vou amar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou amar? O único que ama a gente condicionalmente é Deus. Se eu não conhecê-lo, se eu não conhecer a palavra, como eu amarei? E nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. Ele demonstrou amor para que nós pudéssemos, através da demonstração de amor dele, amar em correspondência.
Então, depois dessas 95 teses de Lutero, ficou mar de rosa? Não, não ficou. Porque a igreja tratou todos aqueles que acreditavam nisso como hereges. E o castigo por herege, que é aquilo que desvirtua a palavra de Deus e a finalidade da salvação, o castigo por herege era o mesmo castigo para a bruxa. Era ser morto. Ser queimado, ser degolado, se não negasse. Tu nega ou tu morre. E muitos dos nossos irmãos morreram. Para que nós pudéssemos hoje, assim, eu sou cristão evangélico. Eu sou cristão protestante. Sempre alguém fala que é protestante, eu falo, tu protestante quanto o quê? Vive em pecado, vive mentindo, vive caindo, vive fora da igreja, fora da comunhão, fora de Cristo. Não glorifica a Deus em nada, não tem fé. Acredita numa graça que permite pecar. Uma graça que te permite pecar não é a graça de Deus. E você protesta o quê? Tem gente que não celebra a reforma protestante simplesmente por não saber o que é. Eu não sei o que é a reforma protestante, foi o que deu origem à religião, à doutrina, aos ensinamentos que eu sigo. É o que deu origem àquilo que eu sigo, senão eu estava até hoje preso, amarrado aos atos da igreja. Comprando e vendendo salvação, terreno nos céus, que é o quanto norte no céu. E por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso para saber o preço que foi pago. Para saber que não é só porque eu nasci nessa época que eu tenho esse direito de estar sentado aqui nesse lugar. Porque nessa mesma época, em outro país, ninguém tem mais direito de sentar para cultuar a Deus. E nós temos. Graças a Deus ainda temos. Mas as nossas origens, ela remonta a uma origem de sofrimento, de luta, de batalha, de renúncia. Renúncia não é renunciar à minha televisão, não é renunciar ao meu celular, não foi renunciar às minhas roupas, foi renunciar à minha vida. Muitas pessoas que morreram comidas por leão renunciaram às próprias vidas. Morreram por uma causa para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje desfrutando desse momento. A Bíblia, por mais que hoje existe uma linha de raciocínio na igreja que é chamada de progressista, que é a linha que acredita que a Bíblia está ultrapassada, que tudo que nós lemos aqui, não importa o dia, tudo que nós lemos aqui não se aplica para nós hoje, é para aquele povo de lá. Que hoje a Bíblia tem que se adequar ao contexto de hoje, porque é uma palavra ultrapassada, porque aquilo é um contexto antigo. Hoje nós vivemos no outro mundo, nós estamos evoluindo e a palavra está atrasada. Escuta, isso não é antigo não, isso é hoje. Hoje existem inúmeras denominações progressistas que acreditam nisso. Que a Bíblia ela não é a palavra de Deus em sua totalidade, que ela está ultrapassada, que ela precisa ser até atualizada. E eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus ela não é nova, ela não é velha, ela é eterna. É a palavra de Deus. Tudo passa céu, passa terra, passa o inferno, mas a palavra não passa. É a palavra de Deus. É imutável, jamais mudou, jamais mudará. Quando Cristo fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da palavra que é Ele mesmo. Se não fosse tão descrente, se isso não fosse tão tentado tanto desacreditar, lá no passado, João não teria escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sabe, no princípio a palavra era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Cristo fala para a gente que Ele é o caminho, Ele é a verdade. E a palavra fala que se nós conhecemos a verdade, nós seremos livres. Mas é se eu conhecer a verdade. Qual verdade? Cristo, através da sua palavra, que é o próprio Deus. A própria palavra é o próprio Deus. E hoje eu tenho que escutar alguém dizer que a palavra está desatualizada. De um Deus que é onipresente, onipotente, que está além do tempo. Para Ele não existe o era, o foi, o será. Ele é.
De geração em geração Ele é. E nós precisamos entronizar isso nas nossas cabeças. Que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é perpétua, porque ela é Deus. Ela é imutável. Se nós estamos de acordo ou não com aquilo que nós denominamos como protestantismo, é outros 500, porque depende da minha e da sua decisão. Será que para mim é só a graça? Será que para mim é só o Senhor? Será que para mim a glória é dada somente a Deus ou eu quero um pouquinho também? Será que para mim é só a fé ou eu preciso dar meu passinho aqui na minha fezinha, na minha lotopaz, na minha mega sena, dar o meu jeito aqui no meu agiota, sabe? Será que eu sou um homem de fé que dá um passo no escuro ou eu preciso ver o terreno que eu estou pisando? E eu vou falar, gente, não é para qualquer um andar com fé. Andar com fé é difícil, requer muito mais renúncia do que tudo que você já imaginou. Porque você tem que renunciar a você mesmo, tudo que você sabe. Será que só a Escritura é suficiente para mim? Ou eu preciso ler a palavra e escutar o João Bidu falando qual é o meu horóscopo do dia? Porque hoje a lua está em Sagitário, para quem é de Câncer, meu Deus, vai ser um inferno. Será que a palavra é o suficiente? Ou eu preciso ir ali na dona Daiane, lá do Paranoá, e pedir para ela ler a minha mão, jogar os búzios, para ver o meu futuro? Será que a palavra é suficiente para mim? A ponto de eu nem querer lê-la? De eu escutá-la somente de domingo a domingo? Será que a palavra é suficiente para mim? Apocalipse 2, do 1 ao 5, fala... João endereça a carta a uma igreja e ele fala assim... Deixa eu ver aqui no celular. Aqui, ó. Apocalipse 2 fala assim, vejo, 2 a partir do 2, vejo o que você tem feito, seu trabalho é muito árduo, você se recusa em desistir. Eu sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Eu conheço a sua persistência e a sua coragem na minha causa, porque você nunca desiste. Mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor, porque não há tempo a perder, pois eu estou pronto para remover a sua luz. É a volta do primeiro amor, né? Cristo endereça uma carta para a igreja, para o anjo da igreja, e fala assim, eu sei que você é um cara que luta, que persevera, que está ali aos trancos e barrancos indo em frente, que busca, mas eu tenho contra ti que tu esqueceu pelo que é que tu luta. Tu esqueceu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que foi que te moveu a ir para Cristo? Esse com certeza foi o primeiro amor. O meu com Cristo, porque o dele para mim veio da eternidade. Mas quando foi que eu representei para ele o primeiro amor da minha vida? O que foi aquilo que, meu Deus, eu preciso me entregar por inteiro ao Senhor? Ele fala assim, eu sei que você tem tentado se desviar do mal, eu sei que você tem resistido, eu sei que você não desiste, eu sei que você não quer desistir, mas ó, tu esqueceu o primeiro amor. Pode ser que a sua luta todinha tenha sido em vão. Volta para o primeiro amor, volta lá para onde tu caiu, lá para o primeiro amor onde tu caiu, lembra onde tu caiu, né? Em algumas traduções fala, lembra onde você caiu e volta ao primeiro amor. Para que quando eu chegar aqui, eu não tire a tua luz e tu fique no escuro. Como é que a gente vai saber qual é o nosso primeiro amor, sem saber pelo que a gente luta, sem saber como é que Cristo... Sabe, você tem que lembrar o dia que Cristo te resgatou. Você precisa ter isso na tábua do seu coração, para toda vez que você pensar em desistir, você lembrar como é que você era sem Ele. E a palavra fala como é que a gente era sem Ele. É só a gente ler em Romanos 6,19. Eu vou ler nessa daqui de novo. Vou ler aqui. Romanos 6,19.
Fala assim: eu falo segundo na maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que frutos tinham, então, das coisas que agora vocês têm vergonha? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido liberados do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tendo em vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu trazer uma explicação mais fácil de entender, tá bom? Romanos 6,19. Eu falo da liberdade para facilitar a compreensão de vocês. Vocês com certeza se lembram do tempo que faziam o que queriam, sem se importar com os outros nem com Deus. E a vida só piorava, enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença agora! Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Quando João fala para o anjo assim: lembra lá que tu caiu e volta para o primeiro amor? Paulo falando nos Romanos: vocês com certeza lembram do tempo que vocês faziam tudo que vocês queriam. Quem teve a sorte de nascer em berço evangélico dentro da igreja, não teve a burrice de querer ir para o mundo, glória a Deus. Mas quem esteve lá sabe o tanto que a gente vivia e fazia o que ele estava ligando é para nada. Principalmente gente que fala que pratica uma religião, mas é não praticante. Vou para a igreja no domingo, mas eu vou só por ir mesmo, porque praticar mesmo só se eu quiser. Então, a palavra falando: lembra quando vocês faziam tudo o que queriam, que desagradava a Deus? Olha a diferença que vocês estão agora, hein? Servindo a Deus, tendo a vida restaurada. E ele fala: durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando a Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa, mas isso era liberdade? O que ganhavam com isso? Nada do que se possam se orgulhar agora. Não tem nada do que eu fazia antes de Cristo que eu me orgulho. Nada. Não tem uma coisa que eu fiz antes de conhecer Cristo, antes de mudar a minha vida, que eu me orgulho. Nada. Porque tudo que eu fazia tinha um propósito do inferno. Tudo que eu era tinha um propósito do inferno. Quando eu conheci Cristo, Cristo ressignificou a minha vida, ou seja, deu um novo significado para a minha vida, me deu novas vestes, me deu nova maneira de andar, me deu nova maneira de falar, de me comunicar, de interagir com os meus irmãos. E que diferença eu estou hoje de quem eu era antigamente. E eu queria que você pudesse falar isso de você. Falar assim: meu Deus, como eu mudei. Como eu estou diferente daquilo que eu era para aquilo que eu sou hoje. Aonde isso vos levou? A um beco sem saída. Mas agora que vocês encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de uma vida plena. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é a vida real, eterna, proporcionada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe outro, não existe igreja, não existe denominação que vai te dar a vida eterna. Só Cristo vai. Só Cristo dá a vida eterna. Só Cristo garante para você uma novidade de vida, uma veste nova, uma vida sem lágrimas, sem choro, sem dor. Porque tudo isso já se passou. Tudo passará, menos a palavra dela. Nós temos que lembrar das nossas marcas. Eu estava falando isso lá na tua casa, que o pecado ele deixa em nós uma marca que ela nunca se extingue. Ela nunca se acaba. Eu sempre vou lembrar do dia que eu me afastei de Cristo.
eu sempre vou lembrar do dia que eu feri Cristo, do dia que eu troquei a vida que Cristo me deu pela vida que o Satanás me deu, pela vida momentânea de pecado, pela vida momentânea de desilusão. Eu sempre vou lembrar. Isso tem que me motivar a continuar seguindo firme. Isso tem que me motivar a continuar buscando Deus. Porque eu lembro que quando eu caí, eu não fiquei estradalado lá no chão, não. O Senhor me resgatou, o Senhor me restaurou. E foi ali que eu amei cada vez mais. É lá que está o meu primeiro amor. No dia que o Senhor resgatou a minha vida, me levantou de um charco de lodo de pecado e me colocou sobre os meus pés, me entregou algo novo, um sopro de vida nova, uma vida completamente restaurada por Ele. E se eu me esquecer dessas coisas de quem Cristo é na minha vida, consequentemente eu vou passar a passar menos tempo com Ele, a adorá-lo menos, a buscá-lo menos. O inimigo, o astuto, ele não está arrumando a cilada para você desviar de uma vez para outra assim, não. Ou você sair daqui hoje e nunca vai voltar, não. Ele quer que você desista só um dia. Só um dia que você desista. Eita, eu consegui um dia, agora eu vou tentar conseguir 2. Ele consegue 2. Aí depois ele consegue 3, aí daqui a pouco ele consegue 1 ano, aí daqui a pouco ele consegue 5 anos, aí daqui a pouco você está 10 anos longe de Cristo. Você já nem lembra mais como é que é a vida de Cristo. Porque o inimigo ele não quer que você caia de uma vez para outra, não. Ele tem paciência. Ele sabe que a nossa passagem aqui, ela não é duradoura. Daqui a pouco a gente ele tem pouco tempo para tragar a nossa alma. E todo pouco tempo que ele tem, ele vai usar. Ele vai investir, seja na sua vida diretamente, seja em pessoas que têm acesso à sua vida. Quando está tudo bem, quando está tudo indo bem, pode ter certeza que vai chegar um que vai estragar a sua vida. Pode ter certeza. Mas toda aprovação que nos foi dada, jamais vai ser maior do que aquilo que a gente pode suportar. Amém? Para você que, graças a Deus, nasceu no berço cristão, larga dessa ideia de querer visitar o mundo. Não, eu vou curtir minha vida fora um pouco, depois eu volto. Isso é o Satanás falando na sua boca. É o próprio demônio falando na sua boca. Tanto para quem nasceu, para quem não nasceu. Vou largar essa vida, estou muito novo, daqui a pouco eu volto. Estou até que agora Jesus nunca voltou. Vai. É o próprio demônio falando na sua boca. É o próprio inimigo tomando conta da sua mente, colocando pessoas para falar para você, deixa esse negócio de crente. Deixa esse negócio de crente, tu já não sai mais, tu já não veste uma roupa curta, tu já não fala mais palavrão, tu já nem bebe mais, vou fazer o que na tua casa, nem cachaça tem mais. Vou fazer o que na tua casa, nem festa tem mais, eu tava fazendo o quê? Sentado, crente não fofoca, porque crente não fofoca. Ou não deveria fofocar? Vai fazer 1 mês que ninguém me visita mais. Glória a Deus, é livramento. Mas coloca lá, posta uma foto lá das pitu em cima da mesa para tu ver como volta todo mundo. Volta todo mundo. Volta todo mundo, porque assim como o pessoal fala que existe os cavalos do cão, eles se alimentam de uma coisa específica, eles voltam a galope. No momento que você decide mudar de vida, aquilo que não é de Deus na sua vida vai se afastar. A vontade de pecar, a vontade de cair, a vontade de continuar fazendo as coisas diferentes. É só você mudar. Se você mudar, tudo ao redor muda. Não espera que as coisas mudem ao redor para você poder mudar interiormente. Adão estava no paraíso e ele caiu lá dentro. Não é o lugar que vai tornar uma pessoa melhor. É você que vai tornar um lugar melhor. É você que vai levar a paz lá para dentro. É você que vai levar a presença de Deus lá para dentro. Não é o lugar, é você. Você é que é a casa de Deus. A gente cantou um hino aqui da Shirley Magalhães, que eu falei que é um hino bem antigo, que ela fala justamente aquilo que Deus fez no passado. Sabe? Os meninos sabem quem foi o Deus de Israel? Quantas pragas ele enviou para Faraó? Ou quais foram as pragas? Ou por que ele permitiu que Faraó não deixasse o povo ir? Porque enquanto Deus estava mandando praga, ele falou assim, não, Moisés, vai lá, mas eu vou fazer Faraó não liberar o povo. Mas eu vou mandar praga. Ele mandou praga do olhado. Mandou praga, mandou ramo, mandou gafanhoto, mandou morte, mandou tudo. Os nossos meninos, a nossa igreja conhece esse Deus? Ou conhece o Deus da? O Deus que dá, o Deus que cura, o Deus que restaura. Esse Deus existe. Mas o Deus que pede também existe.
Deus que pede uma postura, que pede uma renúncia, que pede uma entrega. Eu tenho certeza que hoje ele está pedindo alguma coisa. Quem sou eu para dizer o que é? Porque se nós temos comunhão com o Senhor, ele está bem que latejando na nossa cabeça aqui, Senhor. Latejando. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, tratar na nossa vida no decorrer dos dias, nos capacitar para entender. Se você não tem entendimento, se você lê e não entende, manda mensagem, pergunta para alguém. Ou a Bíblia está falando aqui de um tal de concupiscência. O que é concupiscência? A Bíblia está falando aqui de um tal de apologeta, poliglota, deuteronômio, os nomes difíceis. O que significa? Pergunta, não fica na ignorância, pergunta. Tenta buscar o Senhor. Quanto mais rápido você buscar, mais rápido se aproxima de você. Que essa semana o Senhor possa te constranger em buscar Ele. Mas buscar de uma maneira sua. Sabe, sem ter esse negócio assim, eu vou me sentar aqui, eu vou rodar no... Não, o Senhor quer que você seja sincero. Ele te conhece, não precisa estar criando máscara, não precisa estar criando facetas, não precisa. Ele te conhece, ele sabe como é que você fala, você não precisa engrossar a voz, ele sabe como é que você anda, você não precisa mudar sua postura, meu Deus, meu Pai. Ele te conhece. Ele quer te conhecer na intimidade. Amém? Coloque sobre os seus pés, se você puder, para a gente orar. E encerrar por hoje. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado por nos fazer lembrar de tudo aquilo que nossos antepassados passaram, sofreram, para que eu tivesse acesso à tua palavra, para que eu tivesse acesso às tuas verdades, para que eu tivesse acesso ao teu amor, ao teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar frutos na nossa vida. Que nós possamos entender que somente o Senhor é suficiente. Nada mais que o mundo oferece pode tomar outro lugar, Pai. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração, arranca toda dor, arranca todo sofrimento, todo pesar, nos dá uma nova vida, nos dá um novo sopro de fôlego de vida, nos dá um novo caminhar, um novo sonho, nos faz sonhar novamente, Pai, nos faz construir em Ti. Em nome do Senhor Jesus, toma as nossas famílias nas Tuas mãos, oculta a nossa família do homem mau, do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, repreende a ação do inferno sobre as nossas famílias, repreende a ação do inferno sobre os nossos amigos, repreende a ação do inferno sobre a nossa igreja, Pai, sobre a nossa comunidade. Em nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja amor, que haja compreensão nos lares, que o Senhor possa ser o primeiro e único, Pai, a começar uma discussão nessas casas e a terminar uma discussão nessas casas, que seja tudo pautado pelo aquilo que o Senhor quer, e não por aquilo que eu quero, ou que eu preciso de momento, mas sim pelo aquilo que o Senhor quer da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, sonda as nossas mentes agora, Pai. Sonda o nosso coração agora, Pai. E sonda, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Retira da nossa vida, Pai. Retira, Pai. Limpa o nosso coração. Nos dá um coração contrito, um coração que lacrimeja pelo Senhor. Olhos com lágrimas pelo Senhor. Que nós possamos chorar na Tua presença, certo? Que o Senhor nos acalenta. Certo que as nossas lágrimas, elas chegam ao Teu trono. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia do Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, acampar os Teus anjos ao nosso redor, Pai. E nos livrar, nos guardar, porque nós tememos ao Senhor. Nós guardamos a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Pai. Toma esse dia nas Tuas mãos, esse final de noite nas Tuas mãos. Que seja uma noite cheia de paz, de sorrisos, de alegria. Toma aqueles que não puderam vir nas Tuas mãos, Pai. O Neném, a Dona Cacilda, a Regina, Pai. O Arthur, toma nas Tuas mãos, Pai. O João que viajou, Pai. Protege Teu filho. A Lorena, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Acampa os Teus anjos nas vidas dele, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor e nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve, é um Deus que cumpre a Sua vontade em nossas vidas. E assim nós clamamos e agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amigos, comecem a planejar com seus amigos o final de ano.